É hora de Libertadores e a gente está naquela fase de querer ver o Mengão em campo todo dia, né? Estamos ganhando todas, uma sequência já histórica. O trabalho do Leonardo Jardim já galgando parâmetros ali para dentro das principais sequências de vitórias de treinadores do Flamengo na história. Agora ele vai buscar a próxima sequência invicta do Jorge Jesus, que foram 10 partidas em 2019. Mas o Estudiantes é um rival complicado, que deu trabalho para o Flamengo no ano passado nesse mesmo estádio, vencendo o jogo e levando a partida para os pênaltis. E para falar sobre esse adversário, é óbvio que eu estudei antes, mas a piada foi ruim. Então, para tentar quebrar um pouco o gelo, eu chamei um amigo que vai me ajudar a conversar com vocês. Emer Show, é para comemorar! É para comemorar. Piada muito boa. Foi boa? Piada muito boa. Deu para ver o sorriso aí interno que você deu. A galera de casa gostou. Bora falar desse time argentino que tá muito bem, né, Falso 9? Bem no campeonato argentino e com algumas mudanças, né? Cara, incrivelmente, né? Um time que mudou o seu técnico, tirou ali, perdeu alguns jogadores e mesmo assim continua com uma ideia tática interessante. É isso. Então bora falar de tática. Sem tatiquês! Agora, Falso 9, mudou o técnico, Cacique Medina, e o time? Mexeu as peças? O time melhorou, piorou? Como é que ficou? Então, não é que o time tenha piorado, o time é líder do campeonato argentino, aparentemente várias dinâmicas preservadas, muita coisa que acontecia e dava certo segue acontecendo. O time teve algumas mudanças, o lateral esquerdo, Arzamendia, lesionou no final do ano passado e agora foi substituído pelo Benedetti, o cara que acertou o chute da vida lá contra o Rossi e fez o gol lá em La Plata no jogo anterior. Além dele, teve a saída do Oscar Ciba, que era o dono do meio de campo, acabou indo para o Boca Juniors. Veio um contrapeso nessa troca, que foi o Brian Aguirre, que ainda não é um titular absoluto. Além disso, o Christian Medina, que era, digamos, o jogador mais caro daquele time, apesar de não ser o craque do time, veio para cá para o Botafogo, né? E saiu lá do Estudiantes. Mas, apesar disso, eles continuam tendo uma defesa extremamente sólida, é a melhor defesa do campeonato argentino. Além de serem líderes do campeonato argentino, eles têm um grande trunfo, continuam tendo, eles são o time que mais acerta cruzamentos na Argentina, e não é nem tanto por conta da qualidade dos cruzadores, mas por conta de ter um cara muito dominante no jogo aéreo. Então esse cara a gente conhece, né? A gente não teve boas experiências com ele nos 2 jogos, né? Os nossos zagueiros tiveram um calor grande, e a gente está falando do Guido Carrilho, né? Guido Carrilho, que é um cara muito conhecido pelo Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim tem uma história incrível com ele, que o Guido Carrilho jogava ainda no futebol argentino e ele vai ao Mônaco a pedido do Leonardo Jardim, naquele que foi o principal trabalho da carreira do Leonardo Jardim até aqui, né? Claro que o Mengão vai superar aquele trabalho, mas aquele trabalho que teve o lançamento do Mbappé, a dupla histórica Mbappé, Radamel Falcão Garcia, tinha no Guido Carrilho por muito tempo uma espécie de 12º jogador. Ele chegou lá contratado por 9 milhões de euros, deu tão certo que sai 3 anos depois a Premier League para o Southampton por 22 milhões de euros, valorizado nas mãos do Leonardo Jardim, que o lado bom é que deve saber como neutralizar, né? Era isso que eu ia falar, se eles têm a principal arma com o Guido Carrilho e o Leonardo Jardim foi um dos caras que fez esse jogador evoluir, a gente já tem como marcar esse cara que incomodou bastante a gente no ano passado, né? E um outro detalhe é que por conta de esse time ter sido formado pelo Eduardo Domingues, que é o técnico do Atlético, que a gente acabou de golear, taticamente é um time parecido, apesar de executar muito melhor as dinâmicas daquele trabalho, que foi histórico lá, ele saiu sob aplausos do estádio inteiro de lá, foi um trabalho realmente histórico do Eduardo Domingues, mas ele sai de lá e a ideia dele parece continuar por lá. Perfeito. E agora com o Cacique Medina, que trabalhou aqui no Brasil, né? Tava lá no Tadieres. Técnico experiente também. Ele teve um bom início, né, no Tadieres, foi bem no Nacional do Uruguai antes, teve uma campanha histórica, veio para o Internacional, depois foi para o futebol espanhol, teve uma campanha inacreditável lá no Granada. E assim, desde então não se encontrou mais, mas o Estudiantes é um time que costuma dar paz para o técnico trabalhar. Tinha uma base sólida para ele tentar evoluir e parece que o negócio está dando certo, mas contra a gente não vai dar nada. Né, isso aí, quarta-feira a gente muda essa história, vamos entrar nessa defesa aí que parece ser muito boa, né? Então vamos começar a mostrar Bora? isso aqui? Vamos pro campo. Falso 9, e a escalação desse Estudiante? Vamos começar aqui pelo goleiro veterano, né, quarentão já,
que é o Muslera, né? Fernando Muslera, várias Copas do Mundo no currículo, e é um goleiro sempre muito confiável desse time, né? Assim, eu sempre achei mais ou menos. Assim, não dá para dizer que é um baita goleiro, mas é fato que é um goleiro histórico e que tem muita experiência. Parceiro do Arrasca? De la Cruz? Sim, acho que agora já não mais, mas foi parceiro por muito tempo. Ali a seleção uruguaia tem essa característica de ter verdadeiras dinastias ali, né? Sim. Eu lembro de antes dele, teve um goleiro chamado Héctor Carini. Ele nunca foi titular de clube nenhum, mas era titular da seleção uruguaia. Essas coisas aí da seleção uruguaia. Como que explica? É difícil explicar. Na lateral direita, eles vão ter um cara que eles não tiveram contra a gente no confronto anterior, que é o Meza. O Meza é um lateral de muita profundidade, que vai ultrapassar o tempo inteiro, até porque esse cara que joga aqui nessa ponta direita é um meia, que é o Thiago Palacios, que talvez seja o cara do time. A gente vai já chegar nele, tá? Aqui na dupla de zaga tem uma novidade. O Gonzalez Pires jogou ano passado e continua, mas agora o colega dele é um garoto de 23 anos que veio da Inter de Milão por empréstimo. Ele tinha sido revelado no Talheres, não na época do Cacique Medina, mas é uma das grandes revelações do futebol argentino, que foi para a Inter de Milão, não foi tão utilizado, e agora volta ao futebol argentino. O cara tem 1,95 m, canhotinho, e é um cara dominante no jogo aéreo ali, aquele zagueiro mais rebatedor, mas que tem uma boa saída de bola, uma boa observação de mercado ali do Estudiantes. Bem jovem, né? 23 anos. De repente até volta para a Europa, né? É possível, mas eu não falei o nome dele ainda, né? Tomás Palacios é o zagueiro pelo lado esquerdo. E aqui na lateral esquerda eles têm o desfalque do Arzamendia, que já não dá mais nem para chamar de desfalque, porque não jogou nesse ano. E tem o Benedetti, que é um bom lateral esquerdo, que faz muita ultrapassagem, dessa vez por dentro, tá? Até porque ele fica mais numa saída de 3 com os outros 2 zagueiros, enquanto o Meza avança por um lado, o Cetré, que é o ponta esquerdo, avança pelo outro. Bom jogador, e ele fica mais por aqui. Você tem razão, cara. O Cetré é o responsável pelo time ser o time que mais dribla no campeonato argentino. E o aproveitamento de dribles do Estudiantes é altíssimo, cara. Apesar de ser um time que dribla muitas vezes, eles têm mais de 52% de aproveitamento dos dribles. No ano passado ele entrou no segundo tempo, né? E fez uma fumaça ali. Cara, teve um chute ali que... passou muito perto. Inclusive, de vez em quando eu acordo pensando, cara, será que foi um sonho que a gente ganhou aquela Libertadores? Aquela bola não entrou mesmo? Sim. O Cetré, de fato, é um jogador que traz muito dano, assim, porque o time faz uma dinâmica de deixar ele isolado de um lado, enquanto a jogada é meio capitalizada pelo Thiago Palacios do outro lado. O time vai se juntando e deixa esse isolamento proposital para ele. Aí quando a bola chega nele, é muito comum do Benedetti ultrapassar por dentro, e aí ultrapassa por dentro, recebe na frente e faz aquele chutamento, digamos assim, aquela bola bem típica de futebol argentino, que vai cruzada ali para tentar pegar quem está na frente da área. Mas indo para os volantes aqui... Voltando um pouquinho. Indo para os volantes aqui, a gente teve a mudança grande, né? O Ascar Ciba, que era o dono do time, inclusive tinha licença para bater, ele foi para o Boca Juniors, né? E aí o Almondarain, que chegou a jogar contra a gente, assumiu esse protagonismo ao lado do Piove. Então tem o Piove, que faz um primeiro homem, e o Almondarain, que é um cara que avança bastante. A gente vai tentar elaborar um pouco mais isso. Então esse time muitas vezes faz esse 3, 1, 3, 3. Ou seja, a gente tem os 3 jogadores aqui na base da jogada, fazendo a saída de 3, com o lateral esquerdo Benedetti fazendo aqueles movimentos. A gente tem o Piove, que faz esse volante na frente dessa trinca, e tem uma trinca aqui na frente, que geralmente tem o Almondarain aqui, o Thiago Palacios aqui, e um outro jogador que eu ainda não falei o nome, mas que faz parte dessa trinca de meio, que é o mistério dessa escalação. Por quê? Porque, eventualmente, tem sido utilizado o Farias, que jogou contra a gente ano passado, inclusive barrou o Thiago Palacios no jogo lá em La Plata. Só que ele é um cara muito ofensivo, ele tem jogado titular. Eu acredito que tem muita chance dele colocar o Alexis Castro, que é tipo um terceiro homem de meio,
é um cara mais de força, mais capaz de ter chegada, mas também de proteger um pouco mais a defesa. Até porque não é um jogo de mata-mata, é um jogo de fase de grupos. O Estudiantes relativamente está bem, né? Tá com 4 pontos, então talvez ir muito com sede ao pote pode se complicar. Sim, e assim, um empate, por exemplo, não é ruim para o Estudiantes, cara. Porque o Estudiantes está com 4 pontos, iria a 5. Do outro lado, o Cusco ainda não pontuou e o Medellín pontuou contra o próprio Estudiantes, mas em Medellín. Colômbia. Ainda vão jogar na Argentina. Então isso, de fato, colocaria um contexto bom para todo mundo, né? E até o jogo do ano passado, antes do gol, né, do Estudiantes, o jogo estava teoricamente controlado pela gente. A gente não estava sofrendo tanta pressão assim. Ou eu estou errado? Não está errado. Claro que a gente está acostumado a ver o Flamengo dominando, tendo posse de bola, e realmente naquele jogo, apesar de a gente ter tido a bola, a gente foi muito maltratado pelas bolas longas que alcançaram esse cara. E aí ele volta para nossa pauta. Guido Carrilho, né? Veterano argentino, alto, muito bom no jogo aéreo e dominante, extremamente dominante na área. E assim, muitas vezes ele vai receber essa bola longa diretamente do Muslera, ou vai receber de qualquer um dos 3 zagueiros e vai fazer a parede ou se aproximar. Então, esses 4 caras aqui, eles têm uma correlação muito forte. Eles fazem quase que um losango quando a bola chega por dentro, apesar de ser um time que gosta de jogar longo e que tem jogadas de linha de fundo para fazer cruzamento, eles são um time que sabe se aproximar por dentro e fazer esses caras jogarem junto e tabelarem. Assim como o Flamengo, eles têm essa dinâmica de dar passes verticais e fazer pivô para que o próximo cara receba de frente. Então, isso também acontece. Então, em alguns momentos, a gente vai ver, quando a bola está mais nessa construção no Piove, esses 4 caras fazerem um losango, então o Piove fazendo um losango com o Thiago Palacios, com o Alexis Castro se jogar e o Almondarain, mas quando a bola chega aqui, por exemplo, por dentro ou mesmo por fora, esse losango muda e passa a ser formado com o Guido Carrilho, usando esses 4 jogadores para se aproximar e deixando já o Piove mais recuado. Então, esse jogo interior desses caras é uma coisa que está muito presente nesse jogo deles. E contra o Tajeres, boa parte desses jogadores que você citou não começaram o jogo, né? Eles empataram e o técnico Cacique Medina poupou alguns jogadores, já pensando na gente quarta-feira, né? É isso. E a gente desfilou em Minas, né? Exato. E a gente também não tá podendo reclamar muito de poupar, porque a gente também tá sabendo rodar o elenco e tá tendo todo mundo em confiança. Assim, é difícil saber quem é titular, né? E eu vou te falar, eu tô muito confiante para esse jogo, acho que a gente pode conquistar essa 8ª vitória. E aí seria maravilhoso pensando em poupar mais à frente, né? Então eu acho que chega a hora de a gente falar um pouco sobre a defesa desse time, né? Por que ela é tão boa assim? A gente pensa em atacar, né? Então vamos falar da defesa desses caras. O ataque deles, apesar de tudo isso que eu falei, de ser um time que tem essa qualidade, que tem essa capacidade de progredir, o ataque deles não é tão positivo. Não é um time que marca tantos gols, uma média de 1 gol por jogo ali no Campeonato Argentino, um pouquinho mais do que isso. Mas, apesar disso, como é um time que toma muito pouco, é um time que soma muito ponto e que tem nesse cara aqui, né, além do Guido Carrilho que eu falei, tem no Thiago Palacios um cara que está numa temporada iluminada. Ele sempre foi uma promessa, ele é um jogador que até eu lá no meu canal, na época que o Gerson saiu, falei que poderia ser uma oportunidade de mercado, um cara num custo um pouco mais baixo e tudo mais, e que faz aquele lado direito, que era a posição do Gerson quando jogava no Flamengo, mas ele ainda não era um cara tão determinante em gol. Nessa temporada, ele está despontando para ser um artilheiro. Nessa Libertadores, dos 3 gols do time, 2 foram dele, todos de fora da área, ocupando essa zona aqui e finalizando de longe. Então o Guido Carrilho muitas vezes vai entrar na área, o Cetré também, o próprio Alexis Castro ou Farias se jogar e vai tentar gerar esse espaço na frente da área para o Thiago Palacios finalizar de longa distância, o que é um perigo, a gente tem que estar de olho. Então está se tornando um protagonista cada vez mais desse Estudiante. Sim, cada vez mais protagonista, e ano passado, se a gente viu ele não começando o jogo na Argentina, é muito difícil imaginar isso nessa temporada. Mas aí bota o Everton Araújo ali pra dar uma chegadinha nele, né? Aí pra marcar de perto, pra não dar espaço pra ele chutar. Aí não vai conseguir jogar, não. Não vai conseguir. O Everton tá voando, pô. Tá voando. Nosso Pitbull, inclusive, marca e joga, né? Marca e joga. 2 participações de gol nos últimos 2 jogos. Não, e quase fazendo um golaço no finalzinho. Cara, aquilo ali ia ser... Que tapa, né? Meu Deus. Ia ser coisa linda. Agora, acho que é hora da gente falar da parte defensiva dessa equipe. Ô, Falso 9, quero saber a galera de casa também. Esse time vai pressionar alto? Vai sufocar o Flamengo em algum momento?
Então, cara, curiosamente, eles têm esses dois modelos. Eles têm um modelo de pressão que coloca os caras para pressionar alto e um outro modelo de pressão que coloca os caras numa pressão mais para interceptar bolas, digamos assim. Então, um dos modelos é defender exatamente como ataca. Então, eles acabam fazendo essa zona e defendendo nesse 4-2-3-1, às vezes subindo esse segundo atacante. Então, se for Alexis Castro, se for o Farias. E aí, numa saída de bola com os 4 homens aqui, eles ficam encaixadinhos e esse cara passa a ser quem protege os volantes, enquanto esses caras ficam nos laterais e baixam para fazer as 2 linhas de 4. Esse modelo, ele costuma conceder um pouco mais de passe para o adversário durante a construção, mas intercepta muitas bolas e eles têm se destacado nessas interceptações e quando interceptam, aceleram muito rapidamente o jogo buscando o Guido Carrilho. Um outro modelo que eles fazem quando querem tomar mais risco é muito parecido com a forma como o Atlético pressionou o Flamengo. Então já estou animado. Exato. Então é vitória nossa, gente. Pode Exato. acabar o programa. Acabou. Que é o quê? Quando eles abrem mão desse 4-2-3-1 e avançam um outro volante, avançando o outro atacante e passam a marcar num 4-1-3-2, que foi a forma como o Atlético Mineiro marcou o Flamengo, individualizando em vários setores, mas deixando um dos volantes deles mais altos para marcar 2 volantes nossos. Assim, o Atlético Mineiro do Eduardo Domingues, que montou essa pressão, que treinou e coordenou essa pressão lá no Estudiantes, tentou marcar o Flamengo e a gente fez Se deu mal. 2 gols só a partir disso, né? Uma delas começando com o Jorginho, né? Ou nas duas? Nas duas teve participação do Rossi, por exemplo, né? Nos 2 gols que a gente fez desde a saída foi direto do Rossi, o Jorginho participando, sendo mentor em uma delas ali, intelectualmente orientando o Everton Araújo de onde deveria jogar, criando uma distância entre eles, deslocando esse cara para o passe entrar verticalmente para o Samuel Lino. E outra vez ele próprio recebendo por aqui, trazendo a marcação, deixando esse cara que era o Bernard um pouco mais recuado e o espaço entre linhas feito por esse volante que saía ficou para o Arrascaeta receber e pifar o Samuel Lino. Então, acabei contando uma potencial fragilidade. Mas se a galera deixar like e se inscrever no canal, eu vou contar mais uma fragilidade, pelo menos. E deixar o comentário também, né? Se tá gostando. Comentário se gosta do quadro, né? Se curtiu a presença do Emer Show. Aliás, claro que curtiu, né? Um luxo termos o Emer Show aqui, é para comemorar. Então, vamos homenagear, honrar o Emer Show com um número alto de likes. Vamos chegar a 4 mil likes? Estou sendo humilde aqui. Tu acha que humilde? Eu acho que 5 mil. Libertadores, Flamengo no bom momento, vem aí a 8ª vitória, deixa o like aí e comenta. Cara, se fizer 5 mil likes, a gente vai ganhar o jogo. Tô cravando aqui, tô prometendo aqui. Então é com vocês agora. Se não ganhar, a culpa é de vocês, tá? Então vai passar. Vai passar. Então, agora, vamos rodar uma fragilidade desse time. Agora, quero saber qual é dessa fragilidade, porque os caras estão bem no argentino e relativamente bem na Libertadores, né? Tu viu que eu coloquei aqui, eles sofrem pouco gol, então de fato não é uma fragilidade tão explícita, mas todo time concede espaço em algum lugar. Eu coloquei de novo esse time atacando, lembrando que aqui tá o Gonçalves Pires, tá o outro zagueiro e tá o nosso lateral esquerdo, Benedetti, aqui o Piove, o time tá organizado para atacar. Quando o time está organizado para atacar, o Meza, que é o lateral direito, fica ali responsável por dar essa amplitude, essa profundidade. Do lado dele joga o Thiago Palácio, que é um meia de passada curta, ele é baixinho, pequenininho, muito técnico e termina as jogadas muito adiantado. Então, quando esse time perde essa bola, por algum motivo, especialmente quando o adversário está defendendo um pouco mais baixo, como o Flamengo gosta de fazer em vários jogos, esse espação fica para ser protegido só pelo Piove. Tem que correr muito campo. Tem que correr muito campo, o Piove não é garoto, ou até para precisar depender do Amondaraim, que esse sim é garoto, é uma promessa, voltar. Então fica um espaço muito grande que tem um cara que está usando a camisa 16 aí, que está deitando nesse tipo de espaço, cara. Tá muito bem, foi muito bem contra o Atlético Mineiro, vivendo o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Tô gostando. Tem mais fragilidade? Cara, uma outra coisa que não é exatamente uma fragilidade, mas que pode ser encarada dessa forma, é a forma como eles defendem escanteio. Todo flamenguista lembra do Sincan, né? Que é contra o Grêmio. Aliás, tu tá ligado que o Sincan, a frase Sincan, não vem daquele jogo? Não é uma zoação do Jorge Jesus contra o Grêmio? Ué, de quando? É de uma entrevista que ele dá falando. Uma lesão, tudo bem. 2 lesões, ok. Mas Sincan...
5 com fraturas. Rapaz. 5 fraturas que o time teve naquela temporada. Esse não foi o teste, mas foi uma curiosidade aqui pra Essa eu não vocês. sabia. E todo mundo, pelo menos, É porque que eu ouvi, todo mundo fala que é do 5-0. mas é porque a gente tomou pra gente e ficou muito mais legal. Às vezes, ficou às muito vezes a legal. história precisa de umas adaptações pra ficar mais Perfeito. engraçada. Só que agora você acabou com o brilho da história. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fraturas. Não, vamos fingir, vamos fazer um pacto aqui. Fica combinado aqui entre E nós. você não ouviu isso. Que essa parte é segredo nosso e tá só aqui no Expositate com falso 9. Então, dito isso, Samuel Lino pode aproveitar aquele espaço, que é uma transição, e na bola parada a gente pode tentar gerar alguma jogada ensaiada para bagunçar essa marcação individual dos caras. Agora, o Pedro vem vivendo um grande momento. Você acha que é um jogo pra ele? Ou, de repente, pro Bruno Henrique ali? Se ele for jogar, eu imagino que ele vai trazer muitas coisas boas ao time, afinal de contas está jogando muito. Pois é. Se o Jardim optar pelo BH, dá para entender também, porque como os caras fazem essa bola direta pro Guido Carrilho, pode ser interessante Pressionar ter o um goleiro cara... ali. E não tem ninguém que pressione igual o Bruno Henrique, talvez no Brasil, na América do Sul toda. Mas quem for, a gente vai estar bem servido demais, né? É, Beto? até porque é difícil imaginar tirar o Pedro no momento desse tão iluminado, né? A bola tá batendo, ele tá entrando. Às vezes nessa minutagem, nesse controle de carga, acontece contra o Medellín. Acabou que o Bruno Henrique começou, fez o gol. E contra o Cusco, foi o Bruno Henrique que começou também. Então, na Liberta, a BH tá começando todas. E o que vocês acham aí? Comenta aí se você começaria com o BH. Comenta também sobre o Pedrão. Aliás, a gente tá bem servido pra caramba. Pô, coisa linda, momento maravilhoso. Será que a gente manteve o nível aqui pra galera? O que o time tá apresentando, será que a gente manteve aqui no Exposed? Eu acho que sim. Talvez faltando pouca coisa. Comenta aí o que vocês acharam. E, Mechou, obrigado Gostei demais, pela hein? participação. Quando é a Mais uma próxima? vez, mais Quando é a uma vez. próxima? Próximo jogo, acho que agora quando começar a voltar a Libertadores não vai ser, mas daqui a pouco tem Palmeiras. Rapaz, tem muita coisa pra falar. Hein? Esse é rivalidade tática fora do campo, uma loucura. Vai ter muita coisa, tem contexto aqui não falta nesse pré-copa, que é jogo atrás de jogo, e vamos voltar aqui em todos os jogos importantes para, como sempre, falar sobre tática. Sem tatiqueiro. Ah!